Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de abril de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e estamos aqui com o nosso time completo. Professor Antônio Lixa, Caio Prates, Margarida Gutierrez e Francisco Eduardo Pires. O tema de hoje é um assunto muito central no debate econômico da atualidade e que corre o risco de se tornar central por um bom tempo ainda. Para falar um pouquinho melhor sobre o tema da inflação, eu quero convidar primeiramente o professor Francisco Eduardo Pires. Olá, a inflação ganhou as manchetes, né, da mídia, da imprensa, neste fim de semana e nesse início de semana. Aqui no Brasil, mas porque a inflação chegou a 1,6% no mês de março, 1,6%, e 11,3% no acumulado dos últimos 12 meses. Mas não foi só no Brasil que a inflação ganhou manchetes. No mundo inteiro, essa se tornou um tema central. E eu vou aqui abrir a nossa conversa me referindo aqui à inflação em várias partes do mundo, porque esse é um fenômeno mundial nesse momento. Claro que cada país tem as suas situações específicas, os seus problemas específicos, mas no mundo inteiro esse fenômeno se tornou relevante e muito grave, principalmente neste início de 2022. Só para dar um exemplo aqui, para dar alguns exemplos para vocês, quer dizer, eu não vou falar, na verdade, dos países que têm uma inflação completamente descontrolada, como a Argentina, que está com inflação perto de 53% em 12 meses. Vou falar aqui sempre dado dos últimos 12 meses. Né? A Argentina, 53%, a Turquia, 61%, isso para não falar de Venezuela. Vamos falar aqui apenas de países que têm tido, nos últimos anos, um bom desempenho em termos de controle da inflação. Inflações relativamente baixas, a maioria deles com inflação mais baixa que a brasileira. Então, vamos lá. América Latina. Chile tem sido um país notoriamente com um bom desempenho macroeconômico e em termos de inflação. Chile, nos últimos 12 meses, teve uma inflação de 9,4%. Colômbia, outro país também que vinha tendo um bom desempenho inflacionário, a inflação chegou a 8,5%, 9,4%, 8,5%. Os dois um pouco abaixo do Brasil, mas ainda assim muito alta para a sua performance nos últimos anos. Os Estados Unidos, eu esqueci de falar, devia até ter começado pelos Estados Unidos, porque saiu hoje o dado da inflação americana de março, uma inflação só no mês de março de 1,2%, mas nos 12 meses, que é a comparação que a gente está fazendo aqui para todos os países, a inflação americana chegou a 8,5%. Isso é a mais alta em mais de 40 anos, e os padrões americanos, altíssima inflação. Né? Isso aí, obviamente, terá impactos sobre a política monetária, já vem tendo, terá impactos adicionais sobre a política monetária americana e, possivelmente, sobre o desempenho da economia americana também. Na Europa, a área euro está toda com inflação alta, mas a Espanha está com inflação de 9,8% nos últimos 12 meses, praticamente 10%. A Holanda, 9,7%, também quase 10%. São taxas de inflação, e todos os outros estão com inflação alta, eu citei só o caso dos dois mais extremos. Né? Se a gente vai para a Europa Oriental, países que vinham tendo também uma estrelinha azul lá no seu controle de inflação, também estão com inflação muito alta. República Tcheca, 11,1%, Polônia, 10,9%, todos os países com inflação muito alta, alguns com inflação, ainda tem outros, menores, com inflação um pouco mais alta, outros um pouquinho mais baixa, mas todo mundo está, de alguma maneira, sofrendo com inflações tão altas. Claro que isso aí está repercutindo no debate internacional, e os economistas Miles Kimball e
Bush Agarwal publicaram um interessante artigo na revista Finanças e Desenvolvimento do FMI, discutindo isso, essa questão. O tema deles principal era a persistência. Essa inflação tão alta, como é que vai ser a persistência dela? Vai demorar? Que consequências ela vai ter? Eles citam 5 causas principais. Uma, as restrições de oferta, né? De gargalos de oferta, que isso está levando a aumento de preços, desde alguns insumos básicos para a economia até fretes internacionais. Isso está afetando o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Em segundo lugar, eles citam um deslocamento da demanda de serviços para bens, uma coisa que começou na pandemia, mas que ainda estaria persistindo. Então, mesmo ali onde a demanda agregada talvez não esteja tão alta, mas a demanda por bens, e por bens cuja produção muitas vezes está engargalada por problemas de oferta, acaba levando a uma alta desses preços. O terceiro fator que eles citam são os estímulos, a demanda agregada pelos pacotes de recuperação na pandemia e pós-pandemia. O dos Estados Unidos, acho que nós já comentamos aqui no podcast anterior, é gigantesco, né? Mas o Brasil também fez um pacote muito grande e as próprias medidas que se seguiram, né, no final do ano passado, agora o Auxílio Brasil, também é um pacote de estímulo, que também não foi, né, estímulo fiscal, mas também tem esse papel de estímulo fiscal. Eles citam um fator que é específico dos Estados Unidos e de alguns países ricos, que não é o caso do Brasil. Esse fator não afeta o Brasil, que são problemas no mercado de trabalho. Muita gente saiu fora da força do trabalho e está faltando trabalho. Muitos países até com nível com taxas de desemprego baixíssimas, porque tem muita gente que saiu do mercado de trabalho, né? Então, quem está procurando trabalho quem está se ofertando no mercado de trabalho é muito menos gente do que deveria estar ocorrendo. Então, isso está causando uma tensão no mercado de trabalho. Os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego de 3,6, um recorde histórico. Por último, o quinto fator seriam os choques nos preços de energia e alimentação a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu acrescentaria aqui, a gente vem acompanhando o comportamento dos preços das commodities, e, na verdade, este fator já vem atuando já desde o ano passado, aliás, desde o final de 2020, vem pressionando fortemente, tem havido um impacto muito forte da alta de preços de commodities, que se agravou agora, no caso de algumas commodities, como petróleo, trigo, etc., fundamentais, após a crise, a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Então, a partir dessa questão, enfim, aí a gente vê esses 5 fatores, uma boa parte deles se aplicam para todo mundo. Esse se aplica certamente mais no Brasil do que nos Estados Unidos, esse último, e outros se aplicam mais nos Estados Unidos, outros se aplicam mais na Europa, enfim. Mas isso aqui é uma questão mais ou menos geral, e a pergunta que a gente pode se fazer, que esses autores também se colocam, é sobre a duração dessa inflação alta, que, no caso a resposta deles é que a duração vai depender da persistência desses choques, né, problemas de oferta, etc., e da própria guerra da Ucrânia, versus a ação, a resposta dos bancos centrais. Tá? A gente pode se perguntar, no caso brasileiro especificamente, do que dependerá a persistência da situação. A pergunta é, inclusive, mais pertinente no caso do Brasil, porque no Brasil, como a gente tem ainda uma memória inflacionária, está lá, está distante, está lá, mas ainda temos uma memória inflacionária, mecanismos de indexação, etc., que, se a inflação persiste por mais tempo, pode acabar se convertendo num evento muito grave. Então, eu faço a partir dessa introdução aqui, eu passo a palavra aqui para os
meus colegas, tá? Bom, gostaria de fazer algumas observações sobre que a questão da inflação está se colocando no Brasil. Nós tivemos esse PCA de março, uma surpresa negativa, né, bem acima do que se esperava, e isso, obviamente, reforçou as preocupações com o comportamento da inflação. Eu diria que, em particular, em relação à viabilidade de uma desinflação muito rápida entre o nível atual de inflação de 12 meses, 11,3%, e o que está esperando para o ano que vem, 2023. A maioria dos analistas, eu diria que a grande maioria, embora haja uma clara tendência de revisão para cima da inflação, ainda estão com uma expectativa de uma inflação entre 4% e 5%, nesse intervalo para o ano que vem. O que quer dizer uma inflação dentro da meta, porque o ano que vem a meta é 3,25%, mas com uma tolerância até 4,75%. Então, esse é o cenário que os analistas têm. A questão é que a viabilidade dessa desinflação vai sendo posta em questão por esse comportamento, com essas surpresas negativas em relação à inflação. Essa inflação de março já era esperada que ela fosse alta, por conta principalmente do choque de preços de combustíveis, aumento de preços fortes que a Petrobras fez no início do mês, por conta da alta internacional dos preços do petróleo. Isso já era esperado. Só que essa inflação que veio, 1,6%, foi não só acima do esperado, mas como ela veio muito espalhada, olhando o índice por dentro. Então, a gente, por exemplo, pegando um índice chamado índice de difusão, que é o seguinte: quanto dos N preços que compõem o IPCA, quantos se moveram, tiveram aumento no mês de março? 76,3%. Isso é extraordinariamente elevado, esse índice de difusão. Para vocês terem uma ideia, a gente só teve um índice de difusão comparável com esse, ligeiramente acima, 77%, no final do governo Dilma, onde a inflação estava muito pressionada, muito alta. De lá para cá não tinha nada parecido havia ocorrido. Por outro lado, se a gente pega a média dos 5 principais núcleos de inflação, e os núcleos, exatamente, por definição, que eles tentam exatamente retirar esses efeitos de pressões pontuais sobre a inflação, né? A média dos núcleos, dos 5 principais núcleos, deu em torno de 1%, que é altíssimo, no mês de março. Em 12 meses, a inflação medida por essa média dos 5 núcleos está em 9%. Quer dizer, então, tem vários indicadores de uma coisa que vai muito para além de uma inflação pontual. Por outro lado, essas preocupações com a inflação aparecem claramente no comportamento das taxas de juros do mercado futuro. Se a gente olhar principalmente para as taxas que têm mais a ver com a preocupação, com a expectativa de inflação no horizonte não muito longo, 1, 2 anos, se a gente pegar, por exemplo, as taxas que precificam a Selic média, o que o mercado está precificando para 12 meses e a taxa média para 24 meses, elas estão bastante elevadas há vários meses. Só que elas tinham recuado a partir da reunião do Copom em 16 de março, depois recuaram mais ainda depois da ata do Copom e sinalização clara do Roberto Campos, que, na verdade, a intenção do Banco Central seria encerrar o ciclo de alta dos juros em maio, com mais um ponto percentual, levando a Selic para 12,75%, e isso foi bem recebido pelo mercado, isso induziu uma certa queda dos juros futuros de diferentes prazos, só que a partir de 4 de abril, os juros voltaram a subir e agora estão em um nível superior ao pré-Copom. Voltaram ao nível pré-Copom. Então, todo o ganho que se teve em termos de algum recuo das taxas pós-Copom foi revertido nos últimos dias. Essa reversão começou, eu vou entrar em mais detalhes, começou com preocupações com o endurecimento da política monetária americana, que o FED sinalizou, mas ganhou um novo patamar de preocupação a partir da divulgação sexta do IPCA de março, muito acima da expectativa, como eu já falei, e
e essas declarações do Roberto Campos ontem, se dizendo preocupado com a inflação e deixando em aberto a possibilidade de uma reavaliação desse cenário de encerrar o ciclo de alta de juros em maio, né, que é o que ele tinha dito. Por trás desses juros tão altos, só para vocês terem uma ideia, os juros agora de taxa média precificada para Selic em 12 meses pelo mercado futuro está em 13,1 e em 24 meses 12,5, são taxas assustadoras no sentido de que são muito altas para um período de 24 meses, né? Uma média de 24 meses, e por trás disso está basicamente o receio dos investidores de que a desinflação seja muito mais complicada do que a maioria dos analistas está, por enquanto, achando, projetando, e que os juros permaneçam altos por um tempo mais longo, os juros permaneçam bem altos por um tempo mais longo do que hoje a maioria dos analistas imagina. No fundo, o que o mercado futuro está dizendo com os juros é isso, está mostrando o seu receio. Não está dizendo que não vai acontecer, está dizendo que há um receio, é um prêmio de risco, na verdade, ele está embutindo nisso. De que vai depender, para encerrar o que eu estou falando, de que vai depender a gente caminhar para um cenário desse tipo mais negativo, como o mercado está temendo, na verdade, ou para um cenário mais favorável. Eu destacaria principalmente duas variáveis: as expectativas inflacionárias, e aí levando em conta o que o Francisco colocou, que a gente tem que estar atento que o Brasil é um país com uma memória inflacionária ainda muito viva, de longos períodos de indexação, formal ou informal da economia. Então, e como ele falou, quanto mais tempo a inflação persiste elevada, a tendência é que esses mecanismos sejam ativados, ou seja, que haja uma que chama de pior desancoragem das expectativas, que significaria, no nosso caso, essencialmente retorno de mecanismos de indexação, que tornaria muito mais rígida a inflação, a queda, exigiria juros mais altos. Isso é um fator a ter em conta. A outra variável-chave nesse processo, para definir para que cenário a gente vai, é o comportamento da taxa de câmbio. Ela está no momento, teve esse comportamento surpreendente nesse início de ano, está no momento girando em torno de 4,70 por ali, bem próximo disso, e a questão é se vai se manter nesse nível ou se até vai recuar um pouco mais, quer dizer que isso, obviamente, seria um fator que ajudaria o cenário mais benigno, do ponto de vista de inflação / juros. Mas eu diria que o mais provável não é que esse movimento não seja esse, mas provável que seja um movimento de alta até o final do ano. Quão altista será a taxa de juros é difícil definir. Ela vai depender, sobretudo, de duas variáveis. O aperto da política monetária no mundo, em função desse quadro inflacionário assustador que o Francisco pintou no início do nosso podcast, e, em particular, o comportamento do Fed, que afeta o mundo todo diretamente, o grau de aperto da política monetária lá, e, em segundo lugar, a questão das eleições e o que vai os investidores, qual vai ser a percepção em relação ao tratamento da questão fiscal no próximo governo. Porque, na medida que o mundo caminha para uma coisa pior e essa inflação está sugerindo um cenário de aperto à frente da política monetária global, mais os investidores tendem a focar nos fundamentos e mais a questão fiscal, que hoje também em segundo plano, temporariamente, vai voltar à cena. E se não houver uma sinalização muito convincente em relação a isso, a combinação de um cenário global de aperto monetário com preocupação em relação a um cenário fiscal que gere pouca confiança, de baixa credibilidade, é um cenário muito desfavorável para a economia brasileira, no sentido de voltar a pressionar, levar o câmbio para cima, o que seria um grande complicador para a inflação que já está muito alta e assim por diante. Então, a questão é monitorar como é que vão evoluir as expectativas e o câmbio. São variáveis chaves para definir para que lado vamos nesses cenários. Eu queria destacar essa questão que o Caio colocou sobre o câmbio, porque a gente está com uma inflação muito alta
e o câmbio está ajudando muito a queda. Ela poderia ter sido muito pior, ela poderia ser muito pior. Então, esse fator hoje, eu diria que está encobrindo um pouco uma inflação que a gente tem aí, né, que está disseminada, está contaminando as expectativas de inflação. Então, o nosso quadro inflacionário, de fato, é muito grave, e só não está aparentemente mais grave porque o câmbio está caindo. E a gente, como o Caio colocou, não sabemos até quando. Então, esse é um fator adicional da gente chegar à conclusão de que a inflação realmente no Brasil hoje está apresentando um cenário aí, um contexto muito difícil de ser combatido, né? Eu gostaria de destacar só alguns aspectos, porque Francisco Eduardo e Caio já apresentaram um panorama geral dos principais problemas. Tá? É claro que o nosso Banco Central está mudando o seu plano de voo, não? Ou seja, como provavelmente 12,75 não seja o final do ciclo de aumento da Selic, que ela se estenda um pouco mais. E o mercado financeiro, como o Caio já destacou, já está mostrando isso com a elevação dos juros. Tá? De qualquer forma, não me parece, digamos, é claro que isso está associado a esse novo surto inflacionário que a gente não estava esperando, tá? E que significa uma reavaliação de aumento das taxas de juros. Isso, a gente já falou várias vezes sobre o tema, tem um efeito sobre o nível de atividade importante, tá? Sobre o que pode acontecer nos próximos semestres com o crescimento, digamos, basicamente do PIB, tá? Isso esteve piorando, tá? É claro que, como a Margarida destacou, o câmbio num patamar mais baixo tem ajudado a segurar um pouco a inflação. Ainda esse câmbio baixo não chegou nos preços. O próprio Roberto Campos tem destacado esse ponto, tá? Mas eu acho que, mais que a minha preocupação com a inflação brasileira, o Caio destacou a importância das expectativas inflacionárias, especialmente o problema da persistência e sobre a situação fiscal para os próximos anos, mas eu acho que, para mim, pessoalmente, o que mais tem me preocupado foi, na apresentação do Francisco Eduardo, o aumento da taxa de juros americana e como isso tem escapado do controle do Federal Reserve. Tá? Isso, digamos, eu colocaria, digamos, entre os vários temores que foram colocados aqui entre nós nos últimos 25 minutos, não, que a gente estamos conversando aqui, eu acho que o que meu maior temor qual é a reação do Federal Reserve, não? Ou seja, quanto que vai ser a surpresa na política monetária do Federal Reserve, que obviamente vai acontecer, porque ninguém tinha precificado esse descontrole da inflação americana, e a gente já tinha colocado aqui um aumento dos Federal Funds, da taxa de juros que o Federal Reserve controla, para 2,5%, 3%, não vai ser suficiente para uma inflação que, como o Francisco Eduardo colocou, já está acima de 8%. Tá? É claro que quando acontecem essas surpresas da política monetária americana, isso cria muita turbulência nos mercados financeiros internacionais. Sei lá, a gente lembra especialmente, é um pouco antigo já, mas o que aconteceu em 1994, não? Aquele aumento do Federal Fund, foram 3 pontos percentuais para quase 6%, o que provocou uma forte turbulência no final daquele ano 94, que afetou o México e depois afetou também os outros emergentes, incluindo o Brasil. Tá? Então, turbulências acontecem quando temos surpresa na política americana. Essa turbulência, obviamente, vai se refletir imediatamente na taxa de câmbio, tá? Um aumento forte do dólar e das taxas de juros. Tá? Então, entre minhas preocupações, eu colocaria esse temor como central. Tá?
mais que o problema da persistência da inflação brasileira, mais que a questão fiscal para os próximos anos, ou mais que esse aumento que teve nos últimos dias das taxas de juros. Bem, acredito que se não houver mais contribuições, nós finalizamos essa ótima conversa sobre inflação em mais um episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Lembrando que os nossos podcasts estão sempre disponíveis, tanto no nosso canal no YouTube, quanto também lá no Spotify. É só você se inscrever e nos acompanhar toda semana. Nos vemos na próxima terça. Até lá!